Olá, muito bom dia, queridos. Paz seja convosco. Graças ao Senhor mais um dia com vocês aqui no canal Renan em Pauta, levando uma palavra viva, poderosa ao seu coração. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Queridos, nós estamos aqui com você todos os dias. Gratidão ao meu irmão, à minha irmã, pela sua vida comigo aí no canal. Se você não se inscreveu ainda e clicou aí, tá me vendo, por favor, se inscreve no canal, apenas 2 cliquezinhos e você está dentro do canal e vai poder então receber notificações do YouTube todas as manhãs e tem aí 10, 12 minutos de palavra toda manhã para a sua edificação. Muito bem, queridos, estou seguindo aqui a nossa série sobre o tema A Filiação e sua Constituinte. E para falar sobre essa constituinte no seu segundo aspecto, nós estamos falando, irmãos, do livro de Ezequiel, quando o homem tinha uma linha de medir e ele estava levando aqui o seu filho, irmãos, primeiro a comunhão, na sua primeira medida pelo tornozelo, depois a comunhão ainda pela sua segunda medida pelas águas pelo joelho, e agora a terceira medida é assim, ó, está no versículo de número, acho que 5, diz assim: mediu mais 500 metros, e agora o rio eu não conseguia atravessar, porque a água havia, não, antes ainda, verso 4, mediu mais 500 e agora, mediu mais 500 e levou-me a água que me batia na cintura, tá? Essa é a terceira medida, água batendo na cintura. Quando você tem água no tornozelo, você anda, caminha. Quando você tem água no joelho, você anda, caminha. Quando você tem na cintura, você já começa a ter dificuldade de caminhar. E outra observação, ele foi medindo 500, mais 500, mais 500, agora está na terceira. Terceira medida de 500 são 1,5 km. Então a pessoa já está aparentemente bem distante, né? Então o que reporta para nós no espírito essa distância na medida? Reporta o nível de maturidade. Porque quando o filho é imaturo, o pai não pode soltar nada na mão dele. Então o pai segura totalmente. Quando o filho começa a amadurecer, o pai começa a soltar. Por exemplo, o filho aprendeu a dirigir. Tá? Dirige muito bem. Beleza? Só que o pai ainda não dá o carro para ele. Por quê? Ele ainda é adolescente e ele ainda não tirou carta. Não é assim? Quando ele chega na medida da cintura, ele já completou 18 anos. Aí ele já tirou carta. Ele já sabe dirigir. Daí o pai dá o carro para ele. Você está entendendo? Então, quanto mais maduro você fica, mais responsabilidade é te entregue. Mais benefício da maturidade é entregue. Certo? Então, a maturidade, ela vai abrindo portas de benefícios. Você sabia que existem coisas que Deus não nos dá porque somos imaturos? E não saberemos administrar se Deus desse aquilo para nós? Porque se Deus der uma coisa para mim e eu sou imaturo, eu não vou saber administrar aquilo que Deus deu. E o pai, como é sábio, ele não entregaria algo para mim se eu não vou saber administrar. Você está entendendo? Então essa questão da maturidade é muito séria na nossa vida. E Deus, irmãos, ele nos leva a esse caminho da maturidade. Nós não temos outro caminho para percorrer. O único caminho que nós temos que percorrer nessa vida é o caminho da maturidade, porque ele parte da filiação. O caminho da maturidade não parte, amados irmãos, de um dogma humano, não parte de algo que o homem inventou. Não, ele parte da filiação, ele parte do pai. Todos nós temos um pai e todos nós temos uma história terrena desse pai. E assim é com Deus. Todos nós que cremos no Senhor temos Deus como pai. Existe uma história a partir do momento que você creu. A partir do momento que você creu, você foi chamado, inserido num plano, numa visão, numa revelação, e agora o Pai está te levando a um entendimento literal daquilo que o Pai tem, que o Pai quer. Olha que tremendo isso, né? Então, essa terceira medida, irmãos, que é a medida da cintura, é uma medida muito importante. Eu imagino que seja quando o filho está completando 18 anos. E agora, com essa idade, ele já pode trabalhar. Com essa idade, ele já está quase terminando a faculdade ou no meio, ele já pode fazer um estágio. Com essa idade ele já pode ter o dinheiro dele. Com essa idade ele pode aprender a administrar sua conta física, sua conta, né? Ele já pode administrar suas coisas, ele já pode comprar suas coisas, ele já pode vender algumas coisas, ele pode, enfim, ele já tem uma liberdade. Então o pai libera esse direito. Você está entendendo, irmãos? O que está acontecendo aqui? Porque essa linha de medida vai distanciando, né? Vai distanciando. Só que preste atenção que a mesma linha que mediu ao tornozelo,
mediu até a cintura. Não existe duas linhas. Nós temos um Pai, um Deus, um Senhor, uma fé, um Espírito, um batismo. Certo? Então o Pai, ele está levando você a esse entendimento. O entendimento da cintura é maravilhoso. Deus está dizendo a você onde você está. Você já está com a água para a cintura, então você já pode sentir a água. Irmãos, a água para a cintura já muda a temperatura. Quando você vai entrar numa água, é assim, tornozelo, você não sente a temperatura da água. Joelho, começa a querer sentir. Agora, quando você chega na cintura, você vai perceber que a temperatura da água foi revelada a você. Os seus pés, a parte das pernas, começa a sentir a verdadeira temperatura da água. Agora, nesse tempo, muita gente vai ao mar e sabe disso. Quando você vai entrando, no princípio, você não sente a temperatura. Mas quando entra ali pela cintura, você já sentiu exatamente a temperatura que está. A temperatura da maturidade, ela é sentida com a água para a cintura. Essa é a medida em que o homem começa a sentir a realidade da temperatura. Na adolescência, eu falei até a aborrecência, ele não consegue sentir. Mas na juventude, com a água pela cintura, ele consegue. Daí ele já consegue perceber as coisas. Ele consegue ver as coisas com mais profundidade, né? Então, o desejo de Deus é nos levar, irmãos, nesse caminho. Agora, o que me deixa maravilhado é que o Pai, ele está sempre com essa linha na mão e está sempre nos medindo. O Pai não nos deixa. O Pai não nos abandona. O Pai, amados irmãos, ele está sempre com você na mão, te segurando, te fortalecendo e ministrando seu coração. Isso que é maravilhoso. É maravilhoso saber que o Pai não desiste. Que o Pai está sempre pronto, presente, o Pai é abundante, o Pai é querido, o Pai é amado e o Pai está sempre comigo e com você. Então, se você entende isso, glorifique o nome do Senhor pela sua vida. Diga glória ao Senhor porque você está nesse caminho. Tá? E é interessante, a água saiu de dentro do templo. Então, a água da medida, ela saiu de dentro de você. Porque você é o templo. Então Deus, saiu de dentro de você, está te medindo. Ele está medindo a extensão da sua alma. O que seria a minha alma? Minha alma seria a minha vontade, mente e emoção. E o Pai está medindo então a minha vontade. O Pai está medindo a minha mente. O Pai está medindo a minha emoção. E o Pai está levando a um caminho de crescimento com um propósito. Toda a maturação, a maturidade tem um propósito. Deus tem um propósito com a maturidade. E Ele está nos levando por esse caminho para entender que a maturação faz parte da constituição, irmãos, da filiação. Então o Pai, Ele deseja de todo o coração ver o filho maduro. E para isso Ele está conduzindo o filho. Eu sinto aqui o Pai conduzindo o filho. É importante eu e você entender que o Pai está nos conduzindo. O Pai está nos levando, nos guiando, nos dirigindo. E isso é maravilhoso entender isso. Porque quando nós entendemos isso, nós damos glória a Deus. Nós dizemos, Deus, muito obrigado. Porque o Senhor está me guiando, está me levando ao entendimento maduro da visão de Deus, e organicamente essa visão está tocando o meu ser completo, e agora eu estou tendo uma visão mais clara, porque a água está pela cintura. Preste atenção em que nível você está neste momento. Será que você já está no nível da cintura? Se você estiver no nível da cintura, eu queria te dar uma dica. Tenta perceber a temperatura da água. Quando você percebe a temperatura da água, abre uma porta de revelação. E aí você começa a ter um vislumbre da revelação do Pai, que é a água, da comunhão do Pai. Você começa a ter o vislumbre da grandeza do Pai na sua vida. Porque a filiação, irmãos, tem que ser entendida, sentida, tá? E vivida. A filiação não é uma história, a filiação não é um conto, a filiação é uma realidade. O DNA paterno é uma realidade. Então, você olha para Deus e fala, puxa, mas será que Deus está mesmo dentro de mim? Sim. Ele colocou dentro de você o DNA dele. A Pedro fala isso na sua carta. Ele revela isso. Que Deus nos deu, amados irmãos, a sua identidade. Deus nos deu o seu DNA, sua natureza. Ela está dentro de nós. Então agora você anda na terra com a natureza de Deus. Você não vive na terra sem a natureza de Deus, né? Você somente está crescendo no Pai.
Então, a natureza, é claro, ela é mais notada nesse tempo aqui, nesse tempo onde que a maturidade começa a ser uma realidade. Porque quando é criança, não tem realidade na maturidade. Mas quando começa a crescer, começa a ganhar a realidade na maturidade. Então ele começa a sentir a temperatura, o peso da água, a comunhão da água, o poder da água, o fervor da água, a unção da água, a glória da água. Ele começa a ter todo esse discernimento. A água para a cintura, irmãos, é uma revelação bem clara daquilo que Deus é na nossa vida e daquilo que nós somos para Deus. Então essa fase da água para a cintura traz a revelação de quem você é e de quem Deus é para você. Olha que louco, né? Deus revela quem somos. Então a revelação de quem somos é muito importante, porque eu preciso descobrir e saber que a identidade é minha, qual a minha identidade. E aí, essa nível de água me reporta, irmão, lá atrás, no início da filiação, de quem eu nasci, por que eu nasci e qual é o propósito do meu nascimento. Isso é rico demais. Então, guarde isso, medite nisso e Deus vai ministrar o teu coração poderosamente, tá bom? Ore comigo e vamos prosseguir aí. Pai, obrigado por mais um dia, mais uma manhã. Pai, que o Senhor continue ministrando abundantemente. Deus querido, nós oramos, pedimos ao Senhor que fortaleça-nos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente. Um abraço, um beijo e até amanhã.